Falou também sobre o Vasco da Gama. Pedrinho abriu o jogo a respeito da possibilidade da venda do clube nas últimas do mercado, bastidores, finanças e muito mais. Fala aí pessoal, sou Jorge Nicola, bem-vindos a mais um vídeo do canal, sempre bom ter vocês por aqui, sem perder tempo, só pedir para deixar like, se inscrever no canal e ativar as notificações. Quero falar sobre o Vasco da Gama. Pedrinho, presidente do clube, foi perguntado a respeito das negociações para a venda da SAF do clube. Houve quem dissesse, inclusive, durante a semana, que Evangelos Marinax, o dono do Nottingham Forest, do Olympiacos e do Rio Ave, teria uma reunião marcada com o Pedrinho. O presidente do Vasco disse o seguinte, abre aspas, os números já estão com os investidores e nenhuma proposta foi feita. O Vasco está disposto à venda e é isso que eu desejo e quero, mas não depende de mim, depende dos investidores e nenhum fez proposta até agora. Tenho a responsabilidade enorme de encontrar uma empresa séria para não acontecer o que aconteceu, disse o Pedrinho, se referindo a 777, que adquiriu os direitos da SAF do Vasco, mas abandonou o clube. Pedrinho também foi perguntado sobre reforços e a dificuldade de Cruz Maltina em contratar atacantes. Ele ainda foi argumentado sobre o Rony e respondeu, abre aspas, a gente tem interesse e conversa há bastante tempo, mas é uma negociação difícil e vocês sabem os valores. Só para completar, o Pedrinho ainda foi questionado em relação ao Bruma, atacante que estava muito perto de virar reforço do Vasco, mas se acertou com o Benfica, abre aspas para o Pedrinho. Muitos nem conheciam o jogador quando começamos a negociar e estava tudo certo, só faltava a assinatura do atleta. Foi quando o empresário parou de responder para a gente. Eu fiz pressão e fui avisado pelo empresário no último dia de que ele havia aceitado uma oferta do Benfica. Fecha aspas. E você, torcedor vascaíno, que está achando do time e também da dificuldade na busca por reforços, já usa o espaço para comentário e registra a sua opinião. Beleza? Fluminense e Rony não reataram conversas. Nessa sexta-feira conversei com um dos representantes do jogador e o representante me contou que Santos e Atlético Mineiro hoje são os principais interessados, embora nenhum deles esteja perto de acerto com o atleta. O Rony é quem tem criado mais dificuldades para essa negociação. O Palmeiras pede 6 milhões de dólares. O difícil tem sido convencer o Rony a baixar sua pedida de 1,5 milhão de reais por mês de salário. Quero falar sobre Brian Rodrigues. O Vasco fez uma terceira e última proposta considerada muito boa, com cifras acima dos 6 milhões de dólares. E essa é a definitiva. Ou o América diz sim, ou o negócio caiu. E a resposta precisa ser dada até essa sexta-feira. O Vasco não vai mais aumentar essa proposta por entender que o América tem em mãos uma cifra até superior àquela de que Brian Rodrigues vale. Importante contar que o atacante uruguaio que atua como ponta quer jogar no Vasco e já disse sim ao Pedrinho. Entre Vasco e Brian Rodrigues está tudo acertado, resta um acordo entre os clubes. O América não tem no Brian Rodrigues um titular absoluto, mas já contei para vocês que o André Jardine, o técnico brasileiro do América, só aceita perder o Brian se tiver um reforço para substituí-lo. Ele é uma espécie de 12º jogador, atleta super útil dentro do elenco do atual tricampeão mexicano. Só para arrematar, vale a lembrança de que o Vasco pretende contratar pelo menos 2 pontas ainda nessa janela de transferências e o Brian Rodrigues, desde o princípio, sempre foi tratado como prioridade número 1. Então, assim, eu vou ser responsável com o clube. Nós fomos agressivos, ninguém fica no sofá, como as pessoas falam, tinha que ter ido lá. A gente tem que ir no atleta quando existe qualquer tipo de dúvida do atleta. Não tinha dúvida nenhuma. Eu tenho um papel timbrado do Braga, eu tenho um contrato enviado para o atleta com todos os pedidos que foi feito e chegou lá para ele assinar. Quando chegou num período, o empresário parou de responder. Eu comecei a ir muito mais forte no empresário, querendo uma resposta. Quando deu na cabeça dele, ele resolveu me ligar para falar que tinha entrado no circuito Benfica. Que era a última janela não minha, não era o último dia da janela minha, era o último dia da janela de Portugal, que através da lesão do Di Maria, o Benfica foi lá e foi em cima. E o jogador, na lei portuguesa, tem que estar no local ainda para assinar. Então, assim, é muita coisa que se fala que não é verdadeira. E a gente precisa entender o que é político, o que causa o caos e o que não é. A necessidade por um atacante, ela é clara e óbvia, a gente já está no mercado há muito tempo. Só que a gente tenta a primeira prateleira nas nossas condições. Não é prateleira para os outros clubes que têm muito mais dinheiro. É a primeira prateleira que a gente pode. E a primeira prateleira que a gente pode, existe um desgaste de negociação.
E aí, às vezes, as coisas não acontecem. Foi uma escolha do Bruma. Não foi incompetência, não foi atraso, foi uma escolha do Bruma. Quando eu envio a proposta, já era só para ele assinar. Já estava tudo certo. E aconteceu um imprevisto. Agora, o Braia era um jogador caro, que a gente insistiu, que a gente estava lutando contra uma equipe, que é o América do México, que financeiramente é muito rica, que resistiu até o último minuto. E a gente foi no limite, no limite, no limite, no limite, até chegar a uma proposta oficial que eles queriam. Dentro de um mecanismo que eu te falei, financeiro. E o América não liberou. E a gente tem outras negociações de forma paralela, que a gente também não divulga, mas que é brigado no mercado por outros, assim, que faz parte. Agora, só para exemplificar, um jogador que a gente procurou, que saiu na mídia, foi criticado duramente. Mas o Palmeiras procurou o mesmo jogador. Por que serve para um time que é milionário e não serve para a gente? Então, assim, a gente tem que ter muita calma nas avaliações. Eu não estou brincando com o Vasco, eu estou trabalhando duro. Tá? Então, assim, eu já falo algumas vezes que as pessoas têm que ter, por mais que haja emoção, tem que ter discernimento para fazer uma avaliação do momento. Lá atrás, numa das últimas coletivas com vocês, eu falei, quando começar o Carioca, todo mundo vai cobrar pelo título. Mas a gente está começando o campeonato de forma muito antecipada. Eu preciso dar um mês de férias para os jogadores. Eu vou jogar com o Sub-20. Eu tiro o Sub-20 da Taça São Paulo. Depois eu vou entrar com o time titular. Os jogadores vão estar com a perna pesada. Porque eles estão no meio de uma pré-temporada. O rendimento pode não ser bom, mas ninguém vai querer saber disso. O torcedor quer o título. Só que isso tudo vai ficando esquecido, mas eu falei lá atrás. Então, assim, é um início de temporada. A gente quer fechar a janela com 2 ou 3 contratações no ataque. Não quer dizer que nós começamos agora. Isso é uma mentira que causa um caos para me afetar diretamente. E quem quer me afetar diretamente vai ter que esperar o término do meu mandato, porque eu vou cumprir o que eu prometi, que é entrar aqui e começar a pagar as dívidas. E vocês sabem o processo que está acontecendo lá dentro, de reestruturação financeira. Você sabe que a gente já negociou com muitos trabalhadores, sem deságio nenhum, porque eu poderia dar o deságio que eu quisesse, mas eu não quis afetar os trabalhadores que passaram muitos anos se dedicando ao Vasco. Então tem todo um processo sendo feito ali, para que daqui a alguns anos o Vasco possa realmente estar reestruturado financeiramente. Vou pedir paciência para o torcedor? Não. O torcedor pode ficar chateado, pode ficar bravo comigo? Pode, deve, tem todo o direito, porque está há 40 anos, há 20 anos, há 30 anos, todo mundo falando de reformulação, e não acontece nada e ninguém reestrutura. O torcedor quer título. Muitas vezes ele não quer saber como você consegue isso. Só que eu não vou ser irresponsável. Eu sou xingado, eu sou vaiado, mas eu não vou causar nenhum dano ao clube financeiro. Não vou. Não espere isso de mim. Eu não vou, porque senão eu vou ser mais do mesmo. Agora, isso não quer dizer que eu não estou indo para o mercado. Isso não quer dizer que eu não sou agressivo no mercado. Eu sou agressivo, no tanto que o Bruma era uma contratação fora das nossas condições. Então, torcedor vascaíno, esse aí é o giro de notícias do Vascão na tarde deste sábado para você, trazendo as últimas informações com o presidente Pedrinho falando sobre negociações, né? A dificuldade que o Vasco vem atravessando para contratar jogadores e também sobre a busca, né, por atacantes. O presidente, deseja contratar de 2 a 3 atacantes ainda nesta janela de transferências. Lembrando que a janela aqui no Brasil se encerra dia 28 de fevereiro, né? Então o Vasco tem aí cerca de 20 dias para poder contratar jogadores. Possibilidades no mercado temos, né? Muitos escassos aí e preços elevados. Muita dificuldade financeira do Vasco atrapalha para o Vasco concluir as contratações dos jogadores desejados. Rony, uma das possibilidades que havia surgido aí, é um valor absurdo, né, para o Vasco no momento, pensando que a equipe ainda não tem uma SAF definida. E SAF, né, o presidente Pedrinho também falou,
os documentos já estão na mão dos investidores, né? Já tem tudo na mão dos investidores, mas não chegou proposta. Então o Vasco continua aí demorando, né, a resolver sua situação de SAF, já que ninguém fez proposta, né? A situação com o Evangelho Marinatti deu uma esfriada muito grande e até acho que no ânimo do torcedor também, em expectativa do grego, né, bilionário aí, comprar a SAF do Vasco. Deixe sua opinião nos comentários, não esqueça de deixar like no vídeo, se inscrever no canal e ativar o sininho de notificações.